Hora da gente falar da sua grana, das suas finanças pessoais, com o Diogo Gonçalves, já está aqui para conversar com a gente ao vivo. Ei, Diogo, boa tarde. Alessandra, boa tarde, Loli, boa tarde a todos. Boa tarde, Diogo, bem-vindo. Diogo, é sempre importante a gente trazer dicas e uma das coisas interessantes dessa nossa conversa diz respeito à diversidade do perfil de quem nos procura. Pessoas que querem abrir um negócio próprio, que querem corrigir ali problemas na estrutura financeira da família e muita gente que estudou e que agora está começando no mercado de trabalho e quer se estabilizar. É o caso da primeira dúvida de hoje. Podemos ir para ela? Vamos lá, só um comentário muito legal isso, né? Itatiaia fala para todo mundo, né? Tudo que importa para Minas, os tipos de perguntas que chegam aqui pra gente, a gente percebe claramente o tanto de gente que nos escuta e tira dúvida aqui com a gente. Muito legal. Muitas vezes as pessoas procuram aqui a coluna, te procuram, mas não trazem muitos elementos, muitas informações. A participante de hoje é a Camila Alves. Ela trouxe um relato bem completo aqui, diferente do que muitas vezes surge, o que nos ajuda a dar uma dica mais específica, né? A Camila diz o seguinte, que já está trabalhando, mas que tem uma dívida estudantil, deve ter financiado o estudo. Ela diz que consegue quitar todas as parcelas dessa dívida nos próximos 2 anos. Ela explica que não tem gastos com moradia nem com alimentação, ainda deve poder morar ali com pais e familiares. Aí ela pergunta, sabendo que a dívida corresponde a mais ou menos 1/3 do meu salário, quero saber de você, Diogo, quanto da minha renda mensal você recomenda que eu guarde? Então vamos lá, a primeira dica é o financiamento estudantil, se ela está falando da modalidade FIES, que é o que eu entendi da pergunta, ele não deveria ser pago integralmente, ainda que você se organize para pagar em 2 anos. Você deveria pagar ele no percurso normal de pagamento dele. Ali não dá para saber. Se faltam 2 anos para acabar, pelo que eu entendi da pergunta, em 2 anos, ela, na condição financeira dela hoje, ela consegue liquidar. Eu diria o seguinte, não liquide. Pague as parcelas do FIES normalmente, porque os juros são muito baixos. Porque são juros subsidiados pelo governo para incentivar ao estudo. Portanto, eu diria, pague normalmente a dívida do FIES até o vencimento dela e não se apresse em pagar. Porque o dinheiro investido vale mais do que o pagamento da parcela ou o pagamento adiantado desse FIES. A segunda pergunta é quanto que eu deveria poupar? Na sua condição, daquilo que você nos colocou aqui, e se você concordar com isso, de não acelerar o pagamento desse financiamento, você pode guardar aí 50% do seu salário que você vai dar conta. 50% é muita coisa, hein, Diogo? É muito, mas como tá ela morando disse, com o pai, mora né? com os pais, não paga, né? Não tem muita coisa para pagar. Ela não vai gastar 1/3 do salário dela. Olha só, ela disse que ela usaria 33% do salário dela para pagar a dívida. Então, se eu pedisse para ela poupar 20%, 50% seria dívida e o poupar. Como eu estou dizendo, não adianta esse pagamento. Paga no curso normal de dívida, do parcelamento. Então, ela tem condição de poupar um pouco mais. Eu sugiro 50% mesmo como meta. Se ela conseguir 40% para cima, tá excelente. Aproveita que ainda tá morando com os pais, que não tem os outros gastos, que aí complica. Aí complica. Fica difícil de poupar. Ô, Diogo, tem uma pergunta aqui do Hugo Novaes. Ele disse que vai começar a investir, mas ele quer saber qual que é o perfil dele de investidor. Como é que ele descobre o que é esse perfil de investidor? Seria legal se ele estivesse ao vivo aqui com a gente, né? Mas olha só, eu reuni umas perguntas aqui que tem a ver com o perfil do investidor. Mais ou menos essas perguntas que eu fiz aqui, todos os bancos fazem. Via aplicativo de cada banco, por exemplo, o Banco Inter, né? O Inter, você entra nele, você vai querer ser um investidor, você vai preencher uma série de perguntas, de questionário, para que ele te identifique como conservador, moderado, agressivo, etc. Então aqui, ó, qual o seu principal objetivo ao investir seu dinheiro? Eu tenho certeza que você, Alessandra, e você, Loli, já tem objetivos de vida diferentes. Então ele também deve ter. Por quanto tempo pretende deixar o dinheiro investido? Olha como é relevante o quesito tempo. Eu já ensinei aqui para as pessoas, quanto mais tempo a gente deixa o dinheiro no banco, mais dinheiro a gente tende a ganhar mensalmente, proporcionalmente. Porque o banco passa a contar com o seu dinheiro. Qual é a sua necessidade em relação ao dinheiro que está investido? Ou seja,
Eu posso precisar desse dinheiro amanhã? Esse dinheiro é para daqui a 2 anos, 5 anos? Ou eu não tenho muita certeza, mas pode acontecer isso, aquilo outro. Então isso aqui também ajuda a identificar o seu perfil. Por exemplo, um perfil mais agressivo, que vai investir em bolsa de valores, numa resposta dessa, fala, não, esse dinheiro que eu estou investindo não tem necessidade nenhuma. Manda brasa. Então o cara está mais propenso aí a risco. Qual o percentual da sua renda você investe regularmente? Ou você vai querer investir? Então ele vai entender, poxa, eu trabalho, qual o percentual ali que vai sair para esse dinheiro? O resto do dinheiro dá para pagar minhas contas? É para entender um pouco disso. Por conta de oscilações de mercado, ou seja, uma bolsa de valores, subir, descer, considere que seus investimentos percam 10% do valor aplicado. Nesse caso, o que você faria? Então esse é um tipo de pergunta que o banco faz. Se você responder que sacaria na hora, ele vai falar, não, esse cara não aguenta uma oscilação de mercado muito forte. Esse investidor ainda não está maduro para o mercado de capitais, para a Bolsa de Valores. Aí tem mais 2 perguntas considerando a formação da pessoa, se a pessoa é um investidor de empresa, se a pessoa é um economista, ela já está um perfil mais arrojado do que um perfil conservador. Ela tem alguma experiência no mercado, a gente chama de skin in the game. Experiência profissional, às vezes a pessoa não é administrador, não é economista, mas trabalha com o mercado financeiro. Então ela também tem noção. Expectativa de renda futura para os próximos 5 anos, isso também tem muito a ver, então é para a pessoa descrever a expectativa dela, porque às vezes é uma pessoa que tem 60 anos e vai aposentar com 65. Essa pessoa não vai ser orientada para ir para a Bolsa de Valores. A pessoa tem 20, está no início da carreira, daqui a 5 anos ela está explodindo a carreira, está bem demais, está crescendo. Essa pessoa está mais propícia ou com mais propensão ao risco. Pretende realizar operações de derivativo, opções, são alguns tipos de investimento de bastante risco na Bolsa de Valores. Se a pessoa coloca não, beleza, então ela não está disposta a tanto risco assim. Qual volume e frequência é a última, tá, gente? Suas operações de acordo com os produtos e qual o percentual aproximado de seus investimentos no mercado financeiro. Ou seja, todas essas perguntas, elas não são à toa. Elas foram pensadas, muito bem pensadas, para isso, para que pudesse identificar o seu perfil e, a partir do seu perfil, te indicar o melhor investimento para você. Por isso, quando eu dou palestra, eu falo, gente, eu não tenho aqui, ou aqui no rádio mesmo, eu não falo, eu não tenho aqui uma solução mágica para uma pessoa que deseja investir. Vai depender dela, vai depender dos objetivos dela, dos sonhos dela, do tanto de risco que ela quer tomar. Como muitos dos caminhos que a gente toma na vida, né, parte do autoconhecimento, né? Você precisa entender e enxergar quem é você, qual que é o seu lugar nesse espaço de investimento para buscar os melhores caminhos, né? Autoconhecimento é a chave para muita coisa na vida, né? Concordo. Trabalho, Sim. Relacionamento, sua relação com a religião, se for o caso, e também Sim. com os investimentos. Diogo, quem quiser se conhecer um pouco mais e conhecer um pouco mais de finanças, pode te procurar? Por favor, me segue lá no Diogo e Sua Grana. Basta você entrar aí nas mídias sociais, Instagram, Twitter, YouTube, @Diogo e Sua Grana. É super importante. Quem detém o conhecimento detém o poder.